deixando para trás tudo aquilo que não presta. Esse é o símbolo do altar. Deixando para trás tudo que não presta. Mas é deixando mesmo. Olha, nós estamos falando de 100% de entrega. Nós não estamos falando de parcialidade na entrega. Não. Tudo que falamos aqui tem que ser 100%. Deus não parcela a tua alma. Deus não vai parcelar a tua vitória. E como Ele não aceita a tua entrega parcelada, Ele não te dará vitórias parceladas. Aleluia! Ele vai te abençoar. Glória a Ele Deus! vai te abençoar. Ele vai se revelar a você. E não vai ser metade do Senhor, não vai ser só um dedo do Senhor, mas será o Senhor revelando-se na tua vida, mudando a tua história. Agora deixa eu abençoar. Separação. Diga aí. Separação. Agora desperta. Separação. Ei, separação. Desperta. Não é para estar junto. Não é para estar na mesma lugar. Você foi tirado do montão, da ruína. E agora teu lugar é Betel, casa de Deus. Tudo para você virar. Não virar de nenhum outro lugar. Não virar de nenhum outro lugar que não seja Betel, casa de Deus, que não seja esse lugar. Você crê nisso? Oh, meu Deus. Podemos dizer que a vida de altar é uma vida de separação. Altar tem esse poder de nos separar. Aleluia! Altar tem esse poder Glória de a nos Deus! distanciar de tudo que amamos, de tudo que fazemos. Se você perceber na tua vida algo de antes, você ainda não chegou ao altar. Você está indo, mas ainda não chegou. Porque o altar é lugar de separação. Tudo que antes era, não é mais. Agora é Deus. Altar é lugar de alcançar vitória. Altar é lugar de alcançar vitória. Meu Deus. Tudo que há nesse mundo, tudo que é cobiça, tudo que é engano, tudo que é mentira, o altar coloca tudo isso para trás. Costumam dizer assim, olha aquilo lá não valia nada, olha o verbo, não valia nada. Ficou para trás. Ficou para trás. Eu ficava seriamente impressionado. Eu moro num lugar, numa comunidade, e nessa comunidade é visível, é notório a força do tráfico de droga, a força que o mundo tem, né? É notório. E eu fazia parte de tudo isso. Eu era intérprete de escola de samba. Eu estudava samba aí pelas escolas, né? E era componente de um grupo de pagode, enfim. Então a gente movimentava esse mundão. E quando o Senhor me apareceu, quando Deus me mudou, me escolheu, me aceitou, aleluia, eu passei a me impressionar, porque o lugar que eu morava foi justamente o lugar que agora eu iria ficar mudado, como outra pessoa, como homem de Deus. Saía o pagodeiro, o sambista, saía o bebedor, saía o quizumbeiro, agora tinha alguém de Deus, uma pessoa mudada. E as pessoas começaram a reconhecer isso muito cedo. E eu ficava impressionado, pastor. As pessoas passavam por mim, fala varão. Eu não sabia, não tinha muita noção do que seria essa frase. Mas as pessoas direcionavam a mim essa frase, fala varão, homem de Deus, abençoado. Eu tive um comércio nesse lugar e essa frase foi tão repetida na minha cabeça que eu acabei botando o nome do meu comércio de abençoado.
abençoado. De tanto que as pessoas diziam, eu vendi açaí. Então, qual é o nome de vocês? Você imagina que eu coloquei? Açaí abençoado. De tanto que eles me diziam isso. E eu ficava impressionado, eu ficava pensando, Deus, o que aconteceu com eles? Porque eu sou ainda adolescente. Mas parece que eles não lembram mais de quem eu era. Parece que isso foi tirado da mente deles, quem eu era, né? Das movimentações que fazíamos nessa cidade. E agora eles me chamam por outro nome. E foi sendo mudado. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Deus, Ele aparece para me transformar, para mudar. Para mudar até os olhos daqueles que te veem, para mudar o ouvido daqueles que te ouvem, a mente daqueles que compreendem. O Senhor, Ele tem esse poder. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos dizer então que a vida de alguém que está no altar é sim a vida de alguém que está separado. É sim a vida de alguém que está distante do que era antes. É sim a vida de alguém que está sendo transformado. Como diz a palavra, de glória em glória, de fé em fé, de força em força. Diga para essa pessoa, você está sendo transformado. Você está sendo transformado. Esse é o trabalho do Espírito Santo de Deus na tua vida. Você está sendo preparado para alcançar a tua vitória. Tu crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Gênesis capítulo 13, eu estou fechando contigo aqui. Capítulo 13, verso 18. Está escrito assim: E Abraão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Moré, que estão junto a Hebrom, e edificou ali ao Senhor. Aleluia. Não tinha lugar, não tinha aonde ele parava. A gente pensa, meu Deus, não aguento mais esse trabalho. Ei, edifica lá no altar. Aleluia. Eu não aguento mais essa vizinhança. Edifica lá no altar. Eu não aguento mais essa família. Eu não aguento mais esse casamento. Eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Parece que o lugar que você está tem mais poder do que você para transformar. Diga para essa pessoa, edifica nesse lugar. Identifica o lugar que você não gosta. Identifica o lugar que desfavorece. E edifica lá no altar ao teu Senhor. E tu vai ver se esse lugar vai mudar. Hebrom, terceiro altar edificado em Hebrom. Esse altar foi erguido logo após o período da separação entre Abraão e seu sobrinho Ló. Hebrom, cidade montanhosa de Judá, a 36 quilômetros de Jerusalém. Os árabes a chamam de El Calil. Diga para a pessoa que ela é difícil, El Calil. O amigo. Diga para a pessoa que está do seu lado aí. Esse é o altar da tua vida. É o altar da amizade. Diga, tenha desejo ardente. Tenha como meta da tua vida ser amigo de Deus, ser amigo do altar. Tenha isso na sua vida, mas do que tudo, tenha isso. Queira ser amigo de Deus, queira ser íntimo do altar. E as coisas vão acontecer na tua vida, tu vai ver. Tu vai ver. Altar de comunhão. Amigos tem comunhão, amigos tem aliança. Diga, Deus tem uma aliança contigo. E quem saiba nessa noite, ele seja muito aproveitado, constituir com Deus também uma aliança. Chega para Deus e chega para Deus. Seja amigo de Deus. Seja amigo de Deus. Se quer obter favor de alguém, tornar-se amigo. Dificilmente tu vai ser favorecido por alguém que não te conhece, mas por alguém que te conhece e que te chama de amigo.
último altar para a nossa vida. Experiências de Abraão, altares que Abraão ergueu, que hoje podem ser erguidos por mim e por você. Amém. E nossa vitória, o altar é lugar de alcançar a vitória, mas nós temos que edificar. Aleluia. Nós temos que erguer o nosso altar. É. E teremos um altar para recebermos vitória. Glória O quarto a Deus. altar, Gênesis 22, quarto e último altar. Meu Deus. Aleluia. E aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então se levantou Abraão pela madrugada e abatou o seu jumento e tomou consigo 12 de seus moços e Isaque seu filho, vendeu lenha para o holocausto e levantou e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o cutelo, o fogo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali Abraão um altar e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste a teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos, olhou e viu, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Verso 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Onde diz até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Aleluia. Glória a Deus. Esse quarto altar, Abraão denominou o lugar de adoração. Deus havia dito sacrifício, e Abraão denominou o altar de adoração. Aleluia. Eu não sei se para você vai ser um sacrifício viver nesse altar, ou se será uma adoração. Importa saber que nesse lugar está o Senhor. Glória a Deus. E este Senhor que nós falamos, que nós cremos, Ele há de prover para o aumento da tua fé. Ele há de realizar essas vitórias para que a tua fé cresça na sua palavra, para que a sua vontade de estar no altar seja ainda intensificada mais. Deus vai fazer aquilo que falou com você. Glória a Deus. E como Abraão disse, você vai dizer também: esse altar para mim será chamado lugar